Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Em uma geração que valoriza ter, aparecer, vencer, Jesus ensina que o reino começa em renunciar, em servir e em confiar. Essa é a mensagem do texto de hoje, Marcos capítulo 10. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o costume, ele a ensinava. Alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar camelo pelo fundo de uma agulha do que rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhes: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que havia de lhe acontecer.
Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles respondeu: Permita que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quanto aos outros, quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com ele, uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele ainda gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A mensagem central desse capítulo sempre é o reino de Deus e o quanto ele é profundo. Jesus confronta valores humanos como o poder, o status, o controle, o apego, mostrando que servir a ele exige decisões internas antes de mudanças externas. E esse capítulo nos chama para alinhar os nossos relacionamentos, as nossas prioridades, a nossa ambição ao coração de Deus. Os relacionamentos aqui são tratados com responsabilidade. Então, é um compromisso, é uma maturidade emocional e espiritual. Isso aponta para que o reino, ele não se sustenta com lugares fáceis, mas com responsabilidade, com amor, que traz esse lugar de preservação. E Jesus traz também as crianças para ilustrar que a simplicidade de quem confia em Deus é nesse lugar que você herda o reino. Então, depender de Deus, aproximar de Deus com humildade, sem máscara, sem exigências, sem comportamentos rígidos, né? Diz também desse lugar de apego. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, Jesus mostra todos os mandamentos e pergunta se ele cumpre. Ele falou: Sim, eu cumpro. E aí Jesus fala com ele: Só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e vem e me segue. Aqui Jesus está falando do desapego. Jesus mostra que quando meu coração está dentro da riqueza, controlado pela riqueza, ela pode ocupar o lugar que pertence a Deus.
no meu coração, na minha mente. Jesus agora vai falar do seu caminho até a cruz. Uma escolha consciente. Ele anuncia seu sofrimento, deixando claro que ele escolheu esse lugar, ele renunciou tudo e sim se entrega em favor da humanidade. E aqui ele está trazendo aos discípulos que a maior grandeza no reino de Deus não são posições, é a entrega, é o serviço, é a verdadeira entrega como autoridade no reino, é o servir, é a humildade. E depois ele vem falar dessa fé que enxerga, que clama, no caso do cego, que crê que Jesus pode curá-lo. E isso aqui nos confronta diretamente como um viver, porque muitas vezes seguir a Jesus é abrir mão do controle, do conforto, da aprovação social. E esse texto nos chama a rever esses lugares onde nós estamos colocando as nossas seguranças, nós estamos colocando nas posições, nos nomes, nos cargos, em algo que eu tenho aqui na Terra, ou eu estou colocando esse lugar de segurança em Deus? E ele traz novamente esse chamado a não acumularmos coisas aqui, conquistas aqui, mas alinhar o nosso coração com a vontade do Pai. Esse alinhamento nos leva para a presença constante com Ele. No dia a dia, isso traduz nas nossas escolhas, que precisam ser conscientes. Os nossos relacionamentos precisam ser saudáveis. A humildade para servir, a coragem para eu dizer não àquilo que me afasta de Deus. Aí, para eu trazer para você uma aplicação para o hoje, seria o quê? É perguntar para você o que está ocupando esse lugar aqui que está minando a sua confiança? Onde que você tem buscado essa grandeza? Em vez de buscar nos bens terrenos, você está buscando nesse servir, nesse lugar de humildade, nesse lugar de conexão? E quais áreas você acha que ainda é necessário essa entrega para Jesus, para o reino? Pequenas renúncias diárias constroem a nossa fé de forma mais sólida, mais coerente, mais madura, mais coesa com a nossa espiritualidade. No reino de Deus, quem sabe deixar ir, soltar, desprender o coração, descobre a verdadeira liberdade de seguir Jesus. Aqui você é livre. Que Deus possa te abençoar, te trazer esse lugar de reflexão e de amadurecimento espiritual, amadurecimento também na sua vida pessoal, na sua vida emocional, nos relacionamentos, para ter uma vida mais centrada em Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, pela tua palavra. Eu sinto, Senhor, uma gratidão imensa por poder ler a tua palavra e dividir com os irmãos. Muitas vezes estamos aqui só, meditando e aprendendo coisas, mas que podemos também trazer esse olhar de pesquisa, de esclarecimento, de retorno para dentro de nós mesmos e entender como podemos transformar nossa vida todos os dias, alinhando o nosso viver diário com aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Abençoa cada família, a cada irmão e irmã que está aqui, aqueles que não podem estar também, que o Senhor possa alcançá-los onde eles estiverem, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não deixa de ler a descrição, de acompanhar os nossos grupos, de fazer parte dos nossos projetos, da nossa comunidade. Deus te abençoe em tudo. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.